Não, pra mim não. Então, essa é a maior loucura. Cara, o dia que vocês souberem a importância disso, eu até arrepio inteiro, ó. É tão importante, só que quando eu falo não tem muitas perguntas. Por quê? Porque é uma pessoa falando do invisível para uma pessoa que enxerga somente o que é visível. Né? Ontem eu fiz essa pregação e eu adoro 2 Coríntios 12, onde o apóstolo Paulo... O que acontece? Depois que eu voltei dessa experiência, morava no meu apartamento, aquele que eu perdi, que você sabe, e não estava vendo meu filho, estava dando um monte de BO, pânico acabando. Comecei a ler muito a Bíblia e eu falei, vou jejuar igual esses caras estão jejuando. Senhor, ou o Senhor fala comigo, falei bem assim, ou o Senhor fala comigo, ou eu vou ser aquele homem que o mundo me fez para ser. Cara, eu nunca... Putz, comecei a ler, jejuar, no terceiro dia de jejum, ajoelhado na sala da minha casa, eu comecei a me ver de fora. Eu ajoelhado me vendo de fora. Meu espírito foi subindo, 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 daqui a pouco eu nem estava mais em casa. Daqui a pouco eu estava no terceiro céu, se assim eu posso dizer, de mãos dadas com Jesus Cristo. Me emociona porque, cara, é um negócio que vocês não fazem ideia. Então ele me levou até a barriga da minha mãe, de mão dada comigo. Coisas que eu já tinha apagado da minha mente por causa dos traumas, tá? Ele foi me levando. Na rua, na FEBEM, no orfanato, todos os lugares. Satanás comigo, com a minha família, sequestrado, e Cristo de mão dadas comigo. Mas, Senhor, por quê? Eu não entendo, não precisa entender por quê. Saiba que onde você estiver, onde você colocar os seus pés, eu vou estar com você. Cara, e eu entendi. Eu via meu pai batendo na minha mãe, eu via meu pai batendo na minha irmã, eu via meu pai batendo na minha mãe, comigo dentro da barriga da minha mãe. Eu me via lá dentro, assim, meu pai batendo na minha mãe. E eu perguntei pra minha irmã depois, porque você começa a achar que você tá ficando louco. Esquizofrenia, que porra que é essa? Que loucura é essa? Entendeu? Você tem uma experiência fora do corpo, espiritual. Depois você entende que a Bíblia é um livro espiritual, não é um livro de história comum como as pessoas contam por aí. Então você entende, a Bíblia fala do começo ao fim de propósito de vida. Você está aqui para cumprir um propósito. Por enquanto você está vivendo o que você quer viver. A hora que você entrar nesse caminho reto que eu te falei, aí você vai entender qual é o propósito. Você acha que está sofrendo? Começa a andar reto para você ver. Você vai sofrer 10 vezes mais. Então, foi me mostrado tudo, Geraldo. Todas as minhas dores, meus sofrimentos e tal. E eu estava até escrevendo um show que eu queria falar sobre isso. O mesmo show que você vai me... a ideia é contar a minha história, né? Primeiro sem humor, depois com Bíblia e humor. A mesma história que eu contar para você, nos primeiros 20 minutos você vai chorar. Todo mundo vai chorar, porque eu vou contar com aquele ar de vitimista. E depois eu conto a mesma história pautada na Bíblia e dando risada da minha própria história. Por que eu tenho que carregar uma dor que já não está mais, sabe? Ela está aqui, mas não está mais na história. Para Deus não existe tempo. Então a gente fica carregando esse tempo de passado com a gente. Liberta-se, cara. Acabou. Acabou. Então quando eu tive essa experiência, cara, assim, eu costumo resumir porque é muito longo, é muito grande, é inenarrável quase. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, lá em 2 Coríntios 12, ele fala dessa experiência que ele teve. Você conhece a história do Paulo, não? Ele era perseguidor de cristão, era um cara que odiava cristão, como muitos aqui até os dias de hoje. Ele era perseguidor de cristão. Só que era um cara gênio. Que era um judeu que vivia pela Torá, pela Bíblia. Torá, 5 livros, só que eles não creem no Messias, Segundo Testamento, que é um assunto já mais maluco. Então Paulo, de perseguidor, ele tem essa visão, ele é arrebatado em espírito, volta, isso tem várias testemunhas, porque ele era chefe de exército romano, líder de um exército romano, o exército todo atrás, o cavalo empinou, ele caiu, tal, tem todas as profecias, ele fica cego, Ananias cura ele volta vendo, mas não é essa visão que a gente tem, uma visão além, uma visão espiritual, que é isso que eu estou tentando passar, e fica meio que loucura, entendeu? Então, o que acontece? O apóstolo Paulo tinha tudo, era um cara rico, filósofo, estudou nas melhores faculdades, nas melhores escolas, era genial. Então o cara que está indo prender cristãos, ele volta junto com esses cristãos pregando Cristo. Ou seja, de perseguidor ele passa a ser perseguido. Porque ali ele entende que o propósito dele é aquele. Deus usa o pior. É como se Deus tocasse hoje o Alexandre de Moraes e o Lula ao mesmo tempo. E esses caras se voltassem contra o sistema, verdadeiramente, largassem tudo, que é para poder provar na prática que eles estão mudados mesmo, aí você não entende absolutamente mais nada, porque é uma puta de uma loucura esse mundo espiritual, entendeu?